Boa noite. Então vamos aqui começar agora essa gravação desse vídeo, né? E toda vez que eu vou começar a gravar um vídeo, eu falo o seguinte: palavra em primeiramente Deus, o seu Filho Jesus Cristo, né? Conhecemos como Jesus Cristo, Deus da nossa mocidade conhecemos como Jesus Cristo, né? Nós sabemos que o nome é outro, né? Mas vamos deixar vocês conhecer primeiro de quem eu estou falando, né? Aí vamos procurar, nós mesmos procuramos, você pode procurar também na internet qual seja o nome dele. Então vamos saber aqui. O tema hoje aqui é o mesmo tema que está em Coríntios, 2 Coríntios 10, que é a defesa do seu apostolado, como ser um verdadeiro pregador da palavra verdade. Porque aqui até ele fala que não combatemos segundo a carne, né? Nós combatemos segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui então o que fala aqui. Além disso, eu estou com 3 Bíblias aqui hoje. Estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida, estou com a Bíblia também a Radasha, né? E estou com a Bíblia aqui, né? Hebraico, aramaico e grego, traduzido para o português. Por que eu falo toda vez esses 3 idiomas? Porque ela foi minuciosamente das 3 e tirou uma. É por isso. Então estou usando todas as 3, a João Ferreira de Almeida, e todas as 3 contradizem a mesma coisa, mas em palavras diferentes. Além disso, eu, Paulo, rogo pela mansidão e a benignidade de Cristo. Tá vendo? Logo aqui no começo eu vou ter que comentar um pouquinho. Benignidade é merecida. Sempre vai com essa palavra aqui, benignidade é merecida, é o amor ao próximo, viu? Benignidade quer dizer amor ao seu próximo. Essa palavra muitas vezes vai sair aqui, ó. E eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, né? Rogo-vos, pois que, quando eu estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança ou ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Tá vendo? Alguém que vê às vezes a gente postar um vídeo na internet aí e pensa que a gente anda segundo a carne. Não é verdade. Não andamos segundo a carne. Andamos segundo o Pai, né, e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Isso aí é o mais óbvio. E o que nós temos que fazer? Aprendermos a amar ao próximo. Porque muitas denominações religiosas ensinaram a odiar o próximo e a amar o dinheiro. Mas aqui hoje não. Não estou citando o nome de denominações religiosas. De nenhuma. Não estou citando. Eu estou falando todas, mas não estou citando o nome de nenhuma, né? Quero deixar isso bem claro nos meus vídeos todinho. Quando eu citar o nome de alguma, tudo bem, é aquela que eu estou citando. Mas se eu não estou citando alguma, se na Bíblia falar e citar alguma, eu falo, ó, citou essa. Rogo-vos, porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Tá vendo? Alguns julgam eles como se andassem segundo a carne, mas não militamos segundo a carne. Tá vendo? Militamos. O que significa essa palavra militar? Essa palavra é nova, é militarizarmos, militar, ou alguma coisa de guerra. Vamos ver aqui, militar. Vamos ver o que significa. Eu vou usar outra Bíblia, vou usar a Escritura Sagrada para ver. O que fala sobre o 3? Pois embora andamos na carne, não travamos combate segundo
o que somos na carne. Então, travamos combate. Então, quer dizer que combatemos. É a mesma coisa. Então, militamos, você pode ver até no dicionário que está escrito isso, né? Então, travamos combate segundo a carne. Por quê? E eu vou falar também o capítulo, eu não falei no começo. O capítulo que eu estou lendo aqui é em 2 Coríntios 10, né? Em defesa do seu apostolado. O tema é esse, em defesa do seu apostolado. Aqui você vai descobrir quem é os verdadeiros. No 11 está escrito quem é os falsos. Depois eu vou fazer um vídeo também contando quem é os falsos. Mas então vamos ler agora quem é os verdadeiros, porque aqui ele está defendendo o seu apostolado, né? Pois embora andemos na carne, não travamos combate segundo a carne, porque as armas do nosso combate não são armas carnais, mas poderosas em Deus, para demolir as coisas fortemente entrincheiradas. Tá vendo? Fortemente entrincheiradas. Aqui na Escritura Sagrada fala entrincheiradas. Vamos ver como fala na João Ferreira de Almeida. A João Ferreira de Almeida está falando fortalezas para, e sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Mesma coisa, fortaleza, você está dentro de uma fortaleza, você está entrincheirado, é a mesma coisa, né? Destruindo os conselhos de cada altivez, tá vendo? A Bíblia João Ferreira de Almeida, ela usa muito palavra que as pessoas pobres não entendem. Altivez. Vamos ver o que seria isso? Vamos ver. A Bíblia João Ferreira de Almeida é ótima. Ela é ótima para poder ludibriar as pessoas, para poder enganar as pessoas. Pois estávamos demolindo raciocínios em toda a coisa ativa levantada contra o conhecimento de Deus. Então vamos ver como é que fala a mesma palavra a João Ferreira de Almeida, né? Destruindo-nos os conselhos de toda altivez. Tá vendo? Altivez. De toda altivez. Destruindo os conselhos de toda altivez. Obviamente, se for um pobre, não vai entender. Agora aqui, pois estamos denominando raciocínios. Altivez significa raciocínio. Estamos demolindo raciocínios. Tá vendo? Pois estamos demolindo. Vamos ver lá como é que fala. Estamos demolindo raciocínios. Que fala no 5. Destruindo os conselhos. A mesma coisa. E toda altivez que lhe é levantada. Quer dizer, é a mesma coisinha que se é levantada. Quando se levanta alguma controvérsia contra alguém, né? Então está destruindo todo o aconselhamento. Quer ver? Eu vou ler direitinho aqui na Escritura. Pois estamos demolindo raciocínios de toda a coisa ativa levantada contra o conhecimento de Deus, e trazemos todo o pensamento ao cativeiro para fazê-lo obediente ao Cristo. Tá vendo? Então nossa batalha não é carnal, nossa batalha é espiritual. Então é saber a verdade, mantendo-nos em prontidão para infligir punição por toda desobediência, assim que a vossa própria obediência tiver sido exaltada plenamente. Olhais para as coisas segundo o seu valor aparente. Olhai para as coisas segundo o seu valor aparente. Se alguém confiar em si mesmo de que pertence a Cristo,
tome novamente em conta o seguinte fato para si mesmo. Está vendo? Que assim como ele pertence a Cristo, também nós pertencemos. Tá vendo? Você viu? Também nós pertencemos. Então, aquele verdadeiro profeta, aquele verdadeiro que está passando o verdadeiro conhecimento para vocês, o que ele vai passar? Que não é ele em primeiro lugar. Se ele testifica dele, o testemunho dele é mentiroso, mas se ele testifica daquele que morreu lá no madeiro, o testemunho dele é verdadeiro. Então, isso aí você tem que ver. Tem muitas pessoas, assim como eu, postando vídeos na internet. E é fácil você descobrir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Aquele que pôs Cristo sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aquele que pôs alguma construção de tijolo acima, esse não é de Deus. Pois mesmo que eu me jactasse um pouco demais, quer dizer, falasse um pouco demais da autoridade que o Senhor nos deu, para vos edificar e não para vos demolir. Tá vendo? Ele só fala as coisas que os apóstolos falam. O verdadeiro que prega a palavra de Deus só faz coisa para edificar, não para te demolir financeiramente. Eu não seria envergonhado, tá vendo? E eu não seria envergonhado, para que não pareça que quero aprovar-vos com as minhas cartas. Não, as cartas dele não eram para aprovar ou desaprovar alguém. Quem aprova ou desaprova alguém é o Cristo, né? Mas aqui ele só está dando entendimento para as pessoas. As cartas dele é só para edificar, não para ser uma lei. Pois eles dizem, porque a lei é o Cristo, é por isso que Paulo falou isso aqui. Pois eles dizem, as suas cartas são poderosas e vigorosas, mas a sua presença em pessoa é fraca e a sua palavra é desprezível. Está vendo? E a sua palavra é desprezível. Que tal homem tome em conta o seguinte, que aquilo que somos em nossa palavra, por cartas, quando ausentes, seremos também em ação. Está vendo? Do mesmo jeito que ele escreveu na carta, tem que ser também em ação, quando presentes. Pois não nos atrevemos a classificar-nos entre alguns ou a comparar-nos com os outros que recomendam a si mesmo. Certamente, ao se medirem consigo mesmo e se comparem consigo mesmos, eles não têm entendimento. É fácil de você descobrir, tá vendo? Se a pessoa compara consigo mesmo, eles não têm entendimento. Se eles testificam de si próprio, eles não testificam daquele que morreu no madeiro. Então o testemunho deles é mentiroso, né? Vamos continuar no 13. Estou gostando da leitura. Da nossa parte, nós nos jactaremos. Quer dizer, da nossa parte nós já falamos. Não fora dos nossos termos determinados, mas segundo os termos do diretório que Deus nos repartiu por medida, fazendo alcançar até vós. Realmente não nos estamos enticando demais, como se não vos alcançássemos, pois somos os primeiros a ir até vós, declarando as boas novas de quem? Vamos ver, declarando as boas novas acerca do Cristo. Está vendo? Ele está testificando do Cristo, ele está falando do Cristo.
Então, o testemunho de Paulo é verdadeiro, né? Então, vamos ver. O nome dele em outras escrituras é Shaul, por isso que eu falei aqui Shaul. Então, esse é o nome verdadeiro dele em hebraico. Não nos jactamos fora dos nossos termos determinados, dos labores de outro. Tá vendo? Não nos jactamos, quer dizer, falamos, jactamos é falamos. Quando você vê essa palavra jactamos, é falamos. Não nos falamos fora dos nossos termos determinados. Você viu que deu certo? Não nos jactamos fora dos nossos termos determinados. Muitas vezes as palavras jactamos, muitas outras bíblias, outras seitas vão usar também essa palavra jactamos, né, para enganar as pessoas. Eles não pôs aqui as coisas aqui para poder. Eles não traduziu a Bíblia para a pessoa entender. Eles traduzem a Bíblia para você não entender. Então esse é um fato. Né? Então vamos continuar lendo. Não nos jactamos, quer dizer, falamos. Não nos falamos. Não nos falamos fora dos nossos termos determinados, dos labores de outro, mas alimentamos a esperança de que, ao passo que a vossa fé está sendo aumentada, e possamos ficar grandemente entre vós, com referência ao nosso território. Então abundaremos ainda mais. Tá vendo? Para declarar as boas novas, né? Vamos por aqui. Para declararmos as boas novas, quer dizer, as palavras a respeito do Cristo. Para declararmos as boas novas, vamos ver como é que João Ferreira de Almeida, eu vou ler o 16 também, aqui está falando boas novas, mas João Ferreira de Almeida, vamos ver como é que está falando, no 16, para anunciar o Evangelho, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem, para não nos gloriarmos que estava já preparado. Tá vendo? Então é Evangelho. Anunciar o Evangelho as boas novas, são a mesma coisa. Então vamos continuar. 16. Para declarar as boas novas aos países mais além de vós, a fim de que não nos jactamos, quer dizer, a fim de que não nos falamos em território de outro, onde a coisa já está preparadas, já estão preparadas. Mas quem se jactar, quer dizer, falar, jactar-se-á, quer dizer, falar-se-á em Deus, pois não é aprovado, aquele que se recomenda a si mesmo. Todo aquele que se recomenda a si mesmo é mentiroso. Aquele que se recomenda a si mesmo. Então essa aqui, Paulo não escreveu a carta, não foi só para aquelas pessoas que estavam ali. Escreveu para você saber no futuro. Como é que eu vou explicar esse versículo aqui? Como é que você vai denominar uma pessoa que fala de si próprio? Por exemplo, aquela pessoa que está na frente do púlpito, falando que às vezes você tem que dar as coisas para Deus, mas quem pega é Ele. Ele está testificando de quem? Até Deus testifica dele. Ele é mentiroso, né? Porque ele fala, é para dar para Deus, alguma coisa para você dar para Deus, mas você está dando é para Ele. Tem um pobre ali na esquina passando fome, você passa com a Bíblia debaixo do braço, né? E vai até o engravatado e dá
a sua oferta lá, o seu dinheiro lá para aquela pessoa, mas esqueceu o seu irmão. E é pelo seu próximo que você vai ganhar a salvação. Não é pelo aquilo que está lá na frente do púlpito, aquele engravatado cheio de coisas. Porque aquilo lá testifica dele próprio. Ele fala que as coisas que você dá lá é para Deus, sendo que é Ele que usufrui. Então até Deus testifica dele. Então ele é mentiroso, ele está testificando de si mesmo, recomendando a si próprio. Venha na minha denominação, venha no meu culto, venha no meu... Por aí você vai descobrir quem é ele. Agora, todos aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus e que fala a respeito das boas novas em sentido espiritual, recomenda o seu irmão, recomenda o próximo, recomenda o Salvador que morreu no madeiro como única fonte de salvação e que Ele que vai ressuscitar as pessoas no último dia e que Deus é sobre tudo. Então é fácil de você identificar esse tipo de pessoas. Pois não, vou ler o 18 de novo, vou repetir, pois não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim o homem que a Deus recomenda. Tá vendo? Mas se o homem que a Deus recomenda. Por que o homem aqui está recomendando a Deus? Ele recomenda primeiro Deus. Deus sobre tudo. Você já conhece ele na hora que ele começa a falar as coisas de Deus. Você já bate o olho nele e fala, esse cara é vagabundo. Porque ele não recomendou Deus no começo. Ele não recomendou o filho dele no começo. Ele não recomendou o próximo como a si mesmo. Ele está recomendando grana ou dinheiro, alguma coisa assim. Esse homem é falso. Agora vamos aprender, então, vamos ver se dá tempo aqui. Vou ver quantos minutos está o meu vídeo. 22 minutos, mas 22 minutos dá para poder fechar o outro. Vou fechar também o outro que fala sobre os falsos apóstolos. Quisera eu me suportasseis numa pequena irracionalidade, mas de fato vós me estáis suportando, pois estou ciumento de vós, com ciúmes piedoso, porque eu pessoalmente vos prometi em casamento a um só marido. Tá vendo? Aqui já identificou, aqui Paulo, eu vos prometi em casamento a um só marido, tá vendo? Que é o Cristo. Você, quem que ele, porém, eu pessoalmente vos prometi em casamento a um só marido. Tá vendo? A um só marido, que é Cristo. Eu vos prometi. Ele prometeu uma igreja em casamento a Cristo? Não, ele prometeu a você em casamento a Cristo. Tá vendo? Em casamento a um só marido, a fim de que vos apresentar como virgem casta ao Cristo. Tá vendo? Como virgem casta ao Cristo. O que é ser virgem casta ao Cristo? A virgem casta ao Cristo é a pessoa que reconhece Deus sobre todas as coisas, Cristo como sua única fonte de salvação e não tem outra, nem igreja, esse tipo de coisa assim, que é a adoração pagã, né? Seitas religiosas, né? Que é o mesmo que blasfemar o nome de Deus e o nome de Cristo, é tentar pôr uma coisa, por exemplo, uma coisa carnal no lugar de uma coisa espiritual, né? No lugar de alguma coisa que é do Criador, né? Por exemplo, tira o Cristo e o seu sacrifício, que é o último sacrifício, e põe a igreja no lugar do Cristo. Então, se substituir uma coisa, é bom que nós façamos uma igreja. No passado aconteceu isso. No passado aconteceu o seguinte: Moisés subiu no Monte Sinai, foi pegar os 10 mandamentos. Quando ele desceu lá embaixo, o povo já tinha feito um bezerrinho de ouro.
E agora? Está acontecendo a mesma coisa. O Cristo veio, fez o último sacrifício, que foi dar a vida de um em prol de muitos, né? Para ser só o seu marido, quer dizer, o marido da sua igreja, que é a igreja que fala que é uma pessoa. Já vimos muito bem lá. Porque eu pessoalmente vos prometi em casamento a um só marido. Vos prometi, quer dizer, vocês, né? A fim de que, por que fala que vos prometi? Que é todos, é todo mundo, o mundo inteiro. Ele prometeu em casamento a um só marido, né? Quer dizer, ele me prometeu aqui, ó, nós na fita aqui, em casamento ao Cordeiro. E prometeu você, também em casamento a um só marido. Não em casamento à igreja, em casamento a Cristo. A fim de que vós apresentar como virgem casta ao Cristo. Virgem quer dizer só ele. Mas tendo medo de que, de algum modo assim, como a serpente seduziu Eva, tá vendo como é que ele vai pôr as pessoas de seitas religiosas agora? É couro, quer ver? Observe para você ver. Ó, não estou pedindo para você acreditar em mim. Só acerte o vídeo até no final para você ver do que eu estou falando, né? O que a Bíblia está falando. Ó, mas tenho medo de que, de algum modo, assim como a serpente, já vemos aqui, eu postei um vídeo no passado, que a serpente não é mesmo uma cobra. A serpente que fala aqui é uma pessoa. Seduziu Eva, quer dizer, mentiu para ela. Certamente morrerás, positivamente não morrereis, né? Certamente foi Deus que falou, certamente morrerás, certamente não morrerás. Mas não vamos fugir do contexto, que o contexto aqui o contexto já está falando aqui, que está falando que você descobriu o falso, né? Esse é o falso, né? Mas tendo que de algum modo, assim como a Satã seduziu Eva pela sua astúcia, vossas mentes sejam corrompidas. Vossas mentes sejam corrompidas, afastando-se da sinceridade. Então é muito fácil. E da castidade, que castidade é o que? Castidade, uma coisa casta, firme, só naquilo, é só aquilo, não tem mais nada, que se devem ao Cristo. A castidade que se devem ao Cristo. Porque na João Ferreira de Almeida não está falando castidade, está falando de outra forma, né? Está falando que não é castidade, é a sua firmeza, né? Na outra está falando a sua firmeza em Cristo. Não estou falando obviamente essas palavras, mas é quase, né? Porque castidade é a sua firmeza, é a mesma coisa. Que se devem ao Cristo, pois do modo como é, se alguém vem e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, ou recebeis um Espírito diferente do que recebestes, ou boas novas diferentes do que aceitastes, vós facilmente o suportais, porque eu considero que nenhuma única coisa me mostrei inferior aos vossos superfinos apóstolos. Está vendo? Ele não se mostrou inferior a nenhum deles, dos superfinos apóstolos. Porém, começou, porém, mesmo eu seja imperito, quer dizer, mesmo Paulo não conhecendo muito da lei, se deu aqui de pouco, mas ele conhecia muito da lei. Na palavra, certamente eu não sou
não o sou no conhecimento. Tá vendo? No conhecimento ele é grande, porque o conhecimento vem de Deus. Porém, manifestando-vos isto, que de modo em que todas as coisas, ou cometi um pecado por me humilhar, para que vós fosseis enaltecidos. Tá vendo? A mesma coisa que eu estou fazendo hoje, né? Humilhando para outros serem enaltecidos, para que vós fosseis enaltecidos, porque é bom, ó, porque de bom grado, sem custo, vos declarei as boas novas. Tem muita gente que fala que Paulo recebia dinheiro para poder pregar as boas novas. Não, ele recebia só o que comer. É só isso que ele recebia. Muitas vezes ele estava num país para outro, aqui, ó. Aqui está falando que foi sem custo. E outras, ó, sem custo, né? Paulo faz isso sem custo. Aqueles que estão pregando a palavra com custo e comprando carro bom, fazendo casas para tomar o lugar de Cristo, essas pessoas não são de Cristo, porque está fazendo com custo. Então, se recebeu, Deus não deve nada a eles. Eles estão recebendo a sua glória. E há outras congregações, ó, né? E vos declarei as boas novas de Deus sem custo. E as outras congregações roubei, por aceitar provisões a fim de ministrar a vós. Tá vendo? Para que ninguém fala isso dele. Que há outras congregações são pessoas. Há outras congregações roubei, por aceitar a provisões a fim de ministrar a vós. Tá vendo? Para que ninguém fala isso. Se você vê uma pessoa falando, roubando das congregações, quer dizer, das pessoas, as pessoas é as congregações, as pessoas é a igreja. Você viu lá em cima, lá, né, no outro ali, passado que eu falei, eu li, hoje já esqueceu, que ele fez vós, congregações de Cristo, para a noiva de Cristo. Você lembra de eu falar isso passado? Então é aquela aí ainda. Contudo, quando eu estiver presente entre vós, eu padeci necessidade. Não me tornei fardo, nem mesmo para um único, pois os irmãos que me vieram da Macedônia supriram abundantemente a minha deficiência. Sim, guardei-me de todos os modos para não me tornar oneso para vós, quer dizer, um peso morto para vós, e guardar-me-ei assim. É verdade que Cristo, no seu caso, é verdade de que Cristo, no seu caso, que não se fará parar essa jactância, essa falação, essa jactância minha nas regiões da Acácia. Por quê? Por que razão? Porque não vos amo. Porque não vos amo, sabe Deus que vos ama. Deus sabe que ele amava aquelas pessoas. Ora, o que tenho fazendo, falo-ei ainda mais, a fim de que decepar o pretexto daqueles então estão querendo um pretexto para ser achados igual a nós no cargo que se falam, no caso que se fala, porque tais homens são falsos apóstolos. Tá vendo? Porque tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
transformados em apóstolos, trabalhadores fraudulentos. E não é de admirar, pois o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Anjo de luz, tá vendo? Portanto, não é grande a coisa. Os ministros deles também persistem em transformar em ministros da justiça, mas a fim deles, segundo as suas obras. Digo novamente, ninguém pense que sou desarrazoado, louco. Contudo, se realmente o pensardes, aceito-me mesmo como desarrazoado, para que eu também me jacte um pouco, para que ele também fale um pouco. E que estou falando, não falo segundo exemplo do Senhor, mas como irracionalidade neste convencimento peculiar da jactânia, visto que muitos se jactam, quer dizer, falam segundo a carne. Eu também me jactarei, quer dizer, falarei, pois suportais de bom grado os desarrazoados, visto que sois razoáveis. De fato, suportais a quem quer que vos escravize, e quem quer que devore o que tendes, o que tendes. Quem quer que tome o que tendes, quem quer que se enalteça sobre vós, quem quer que vos bata no rosto. Tá vendo? Digo isso a nossa honra, a nossa desonra, como se a nossa posição tivesse ficado enfraquecida. Mas se outro for ousado em alguma coisa, estou falando de razoadamente, eu também sou usado nela. São eles hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São os descendentes de Abraão, eu também o sou. São ministros de Cristo, eu também o sou. Respondo como louco, e sou ainda mais destacadamente em labores, mais abundante em provisões, mais abundante em golpes, até o extenso muitas vezes perto da morte. Dos judeus, cinco vezes 40 golpes menos um. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Uma noite e um dia passei no profundo, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, e em perigos de salteadores de estrada, e em perigos da minha própria raça, e em perigo das nações, e em perigos na cidade, e em perigos no ermo, em falsos irmãos, e em perigo entre falsos irmãos. Tá vendo? Agora você olha aqui, já vou terminar, e já vou falar boa noite também. Agora você olha o seguinte ponto aqui, ó. Os verdadeiros toda hora está em perigo, apanha, faz de tudo, né? Agora aqueles que estão engravatados, que perigo que eles já passou lá? Só perigo nenhum. O perigo deles é denunciar a palavra errada e te receber o seu dinheiro. Então pense um pouco, leia as escrituras. Não faz isso não. Não fica tão obsoleto e não tão esquecido
na lei de Deus, em jornada muitas vezes em perigos, né? Em perigos de rio, em perigos de salteadores na estrada, em perigos da minha própria raça, quer dizer, às vezes da própria família mesmo. Fala, esse cara está pregando errado, está pregando só que Cristo é, e a igreja que nós rouba dinheiro? Essa aí não. Então ele ficava em perigo, ele apanhava lá, 40 golpes menos um, quer dizer, 39. Se é 40 golpes menos um, é 39 golpes. 3 vezes fui espancado, em labor e em labuta, muitas vezes em noites sem dormir, em fome e sede. Cadê que você vê? Os verdadeiros apóstolos passavam tudo isso, e muitas vezes em abundância de comida, em frio e nudez. Tá vendo? Além dessas coisas de espécie externa, há o que dia a dia me acendia: a ansiedade por todas as congregações. A ansiedade por todas as congregações. Aqui, ó, as seitas religiosas vai falar que é eles. Mas Cristo não veio para a congregação, Cristo veio por você. Ele não veio por igreja. Quem é fraco, eu não sou fraco. Quem é fraco? Ele perguntou. Eu não sou fraco. Quem tropeça, eu não estou enfurecido. Tá vendo? Ele não está enfurecido. A pessoa que é fácil de se descobrir também é a pessoa quando ele não tem o conhecimento de Deus. Quando Deus tirou o conhecimento dele, porque Deus dá conhecimento, a pessoa usa o conhecimento para poder roubar das pessoas. Então ele pega e fala, não tenho conhecimento. Tira o conhecimento. É fácil de descobrir. Se você estiver conversando com uma pessoa sobre a palavra de Deus e aquela pessoa se demonstrar enfesado, nervoso, querendo pular no outro, aquela pessoa é do demônio. Você pode ter certeza que é. Por que que é? Porque ela se exaltou. Ela enfureceu diante da verdade, ela enfurece. O demônio enfurece dentro da pessoa. Se precisar haver jactância, quer dizer, falação, jactância, né? Se é preciso haver falação, falo-me-ei das coisas que tenho que ver com a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, aquele que há de ser louvado para sempre. Ele falou que é a igreja que tem que ser louvado para sempre aqui? Não, ele falou que é o Cristo que tem que ser louvado. Mas os pastores usam muito isso aqui, porque eu já fui demais na igreja. Usa muito essa palavra aqui. Aquele que há de ser louvado para sempre. Quer dizer, a igreja do Criador há de ser louvada para sempre. Não, é o Cristo que tem que ser louvado, não a igreja. Sabe que não estou mentindo. Você sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador Aretas, o rei, guardava a cidade dos damascenos para se apedrejar a mim. Para apedrejar a mim, não a mim, que a Paulo. Mas fizeram-me descer num cesto de 20 por uma janela na muralha, e escapei das muralhas, e escapei das suas mãos. Tá vendo? Eu acho que aqui você vai denominar qual seja o verdadeiro apóstolo. Isso aqui dá claras evidências aqui. Você viu que ele saiu escondido da cidade. O verdadeiro é perseguido. O verdadeiro conhecimento de Deus, quando é passado para alguém que ele começa a falar do verdadeiro conhecimento de Cristo, que é o único que é Cristo, o único é Cristo, o único caminho é Cristo. Pai sobre todas as coisas, que é Deus sobre todas as coisas, Cristo, né, que o nome dele não é Cristo, mas depois a gente vai estar passando, na hora que a pessoa tiver mais
conhecida a palavra de Deus, a pessoa mesmo procura na escritura que ele vai saber o nome, o verdadeiro nome. A escritura hebraica, né? Ele vai saber. Em Damasco. Então, quando Paulo esteve em Damasco, aconteceu tudo isso aqui com ele, né? Está escrito aqui. Então é fácil você saber qual que é o verdadeiro e o falso. O verdadeiro está no 10. O verdadeiro, quer dizer, está no 11. O falso também, e o verdadeiro, está tudo nos dois. No 10 e no 11. Tá, aqui está o verdadeiro e o falso. Aqui também está o verdadeiro no 11 também. Segundo Coríntios 10 e 11 vai falar do verdadeiro e do falso. Aí você descobre também, né? Por aí você vai descobrir também quem é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que põe Cristo abaixo da sua igreja, né? Igreja, já sabemos que igreja é pessoa, não é uma denominação feita de tijolo. Deus não habita em mãos, em templos feitos por mão de homens. Tá lá em Atos dos Apóstolos 17, procura lá que você vai achar. Então, templos é pessoas. Espero que gostem do vídeo. Muitos eu tenho certeza que não vão gostar, principalmente as pessoas que acostumadas a prostituir a Bíblia, porque eles fazem parte da Babilônia Grande. Então, eles não vão achar bom esse vídeo, vão achar ruim. Mas que me dane eles. Estou falando a respeito do Criador e do Cristo, né? Se eu estou falando é porque alguma coisa despertou dentro de mim e falou, vai lá e fala. Não ganho nada por isso. Então eu estou aqui falando. Espero que gostem e compartilhem o vídeo com mais. Eu sei que não vai compartilhar. As pessoas hoje em dia, se for uma coisa que não é do agrado de Deus, todo mundo gosta. Mas se for alguma coisa do agrado de Deus, ninguém gosta. Isso é um fato. Mas estou aqui eu pelejando. Se salvar alguns, beleza. Se alguém escutar a minha palavra e salvar alguns, bacana. Se não, Deus sabe tudo que faz, né? Espero que gostem do vídeo. Boa noite.